Você já passou por um momento em que pareceu que a dor nunca iria acabar? Que essa fase não é só uma fase, mas a sua nova realidade. Que aquilo que você está vivendo agora vai durar para sempre. E o pior de tudo é que ninguém parece enxergar, ninguém parece entender. Você continua vivendo, fazendo o que precisa ser feito, falando com as pessoas, respondendo mensagens, às vezes até sorrindo, mas por dentro você está cansado. Cansado de lutar uma guerra que ninguém vê. Quantas vezes você já pensou que nada vai mudar? Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro com a mente acelerada, com o coração pesado, tentando entender onde foi que tudo começou a dar errado? Quantas vezes você já se perguntou se o problema é você? Se existe algo dentro de você que impede as coisas de darem certo? E talvez o mais difícil de admitir. Quantas vezes você já olhou para cima em silêncio e pensou: Deus, o Senhor ainda está aqui comigo? Porque quando a dor se prolonga, quando os dias difíceis viram semanas e as semanas viram meses, começa a parecer que isso não vai passar. Parece que você está preso em um ciclo invisível, onde tudo começa com esperança, mas termina sempre do mesmo jeito. Frustração, silêncio, cansaço emocional. E isso vai te consumindo aos poucos, sem fazer barulho, sem deixar marcas visíveis, mas destruindo por dentro. Mas e se eu te dissesse que o que você está vivendo agora não é o fim? E se eu te dissesse que essa fase não veio para te destruir, mas para te preparar? Eu sei que parece difícil acreditar nisso, principalmente quando tudo dentro de você dói, mas talvez o problema não seja o que está acontecendo, talvez o problema seja a forma como você está interpretando isso, porque existe uma diferença enorme entre um fim e um processo. E o que você está vivendo pode ser um processo. Existe uma batalha acontecendo dentro de você, todos os dias. Uma batalha silenciosa, invisível. É como se você estivesse caminhando em um deserto, onde tudo é seco, tudo é vazio, e não importa o quanto você ande, parece que nunca chega em lugar nenhum. É como estar preso em uma prisão que ninguém vê, onde os seus próprios pensamentos se tornam os seus acusadores. Pensamentos que dizem que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que nada nunca muda para você, que a sua história já está definida. E quanto mais você escuta isso, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais você se afasta daquilo que poderia mudar a sua vida. Você começa a se retrair, começa a duvidar de si mesmo, começa a perder a esperança. E aos poucos, você vai deixando de tentar. Não porque você não quer vencer, mas porque você está cansado de tentar e se frustrar. Mas escuta isso com muita atenção agora. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Evangelho de João 16, 33. Ele nunca prometeu uma vida sem dor. Ele nunca disse que você não passaria por momentos difíceis. Mas ele deixou claro uma coisa: a dor não tem a última palavra. A dor não vence. E se a dor não vence, então isso que você está vivendo não é o fim da sua história. E tem algo ainda mais profundo nisso. Quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evangelho de Mateus 5, 4, está dizendo que existe um depois. Existe um outro lado da dor. Existe um momento onde aquilo que hoje te faz chorar, amanhã vai ser transformado em consolo. Mas enquanto você está no meio da dor, é difícil enxergar isso. Porque o seu maior inimigo agora, talvez não seja a situação que você está enfrentando. Talvez seja a sua própria mente. A sua mente pode estar te sabotando. Pode estar criando uma narrativa onde tudo parece definitivo, onde tudo parece permanente, onde tudo parece sem saída. E quando você começa a acreditar nisso,
Você para de reagir, você para de lutar. Você começa a aceitar aquilo que nunca foi para ser permanente na sua vida. Mas existe uma verdade que você precisa segurar hoje, com todas as suas forças. Nada de ruim dura para sempre. Nada. Nenhuma dor, nenhuma fase, nenhuma tempestade. Tudo passa. Pode demorar, pode doer, pode parecer interminável, mas passa. Sempre passa. E enquanto você está aí, achando que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores, nos detalhes, em coisas que você ainda não consegue ver. Talvez você esteja no pior momento da sua vida. Talvez tudo esteja desmoronando ao mesmo tempo. Talvez você já tenha perdido coisas importantes, pessoas importantes. Talvez você esteja tentando se reconstruir, sem saber por onde começar. E isso dói, dói muito. Mas o fato de você ainda estar aqui, respirando, ouvindo isso, já é um sinal. Um sinal de que a sua e tal, sua história ainda não terminou. Essa fase não define quem você é. Essa dor não determina o seu futuro. E isso que você está vivendo agora é só um capítulo. E capítulos passam, páginas viram, histórias continuam. Você ainda não viu tudo que Deus pode fazer na sua vida. Você ainda não viveu tudo que está preparado para você. Agora, respira fundo por um momento e pensa nisso. E se, mesmo sem perceber, você já estiver saindo dessa fase? E se isso tudo que você está sentindo agora for o início de uma mudança? Porque muitas vezes a transformação começa no lugar mais escuro, no momento mais difícil, no ponto onde você acha que não aguenta mais. E talvez seja exatamente aí que Deus começa a agir de forma mais profunda. Então agora, se você puder, feche os olhos por alguns segundos e deixe essa oração falar por você. Oh, Senhor meu, estou cansado. Cansado de tentar e não ver resultado. Cansado de lutar e sentir que nada muda. Tem dias que eu não tenho forças. Tem dias que a minha mente me derruba. Tem dias que eu duvido, que eu me sinto perdido, que eu não entendo o que está acontecendo. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Eu não desisti completamente. Eu ainda estou aqui, eu entrego a Ti, Deus, tudo que está pesado dentro de mim. Toda a dor que eu não sei explicar, toda a ansiedade que eu não consigo controlar, todo o medo que me paralisa. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Me ajuda, me fortalece, me sustenta quando eu não tiver forças. Me lembra que isso vai passar, mesmo quando tudo dentro de mim disser que não. Cuida da minha mente, ó Senhor, porque às vezes é ela que mais me machuca. Afasta de mim esses pensamentos que me prendem, que me limitam, que me fazem acreditar que eu não sou capaz. Me dá paz, mesmo quando tudo estiver confuso. Me dá direção, mesmo quando eu não souber para onde ir. Eu confio em Ti, mesmo sem entender. Eu confio, mesmo sem ver saída. Eu confio, porque sei que o Senhor não me trouxe até aqui para me abandonar agora. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e descanso, amém. Agora guarda isso com você. Essa fase vai passar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai passar. E quando passar, você vai perceber que era mais forte do que imaginava, que você aguentou mais do que pensava, que Deus esteve com você o tempo inteiro. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. E se essa mensagem falou com você, escreve aí nos comentários. Essa fase vai passar. Declara isso. Assume isso e deixa isso entrar no seu coração. E se puder, fica. Continua ouvindo. Continua refletindo. Porque às vezes, tudo que você precisa é ouvir isso mais uma vez. Nada de ruim dura para sempre. Nada. Isso inclui o que você está vivendo agora. E antes de você sair desse vídeo, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarda ela só para você.
Tem alguém agora em silêncio, passando exatamente pelo que você está passando. Alguém que está quase desistindo. Alguém que precisa ouvir exatamente isso que você ouviu hoje. Então compartilha esse vídeo. Pode ser que esse simples gesto seja a resposta da oração de alguém. E se essa palavra falou com você? Deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Pessoas que talvez não tenham ninguém para lembrar elas de que ainda existe esperança. E se você quiser, comenta aqui embaixo. A fase ruim vai passar. Deus não me abandonou, escreve isso. Mesmo que sua fé esteja pequena, mesmo que você ainda esteja com dúvida, porque às vezes a sua declaração vem antes do seu sentimento. E nunca esquece disso. A sua dor é real, mas ela não é permanente. Essa fase está te machucando, mas ela não vai te destruir. E Deus não te abandonou. Mesmo no silêncio, Ele está presente. Mesmo na dor, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele continua cuidando de você. Isso vai passar. E quando passar, você vai entender que Ele esteve com você o tempo inteiro.